se entregar, mas se molhará. Há uma semente pra germinar e muitos frutos a se produzir. Na terra do coração derrama a tua graça. Chuva de graça pedimos a ti, chuva de graça derrama em nós, chuva de graça neste lugar, derrama. Chuva de graça pedimos a ti, chuva de graça derrama em nós, chuva de graça neste lugar, derrama. Há uma chuva de graça. Há uma chuva de graça aqui, que está chovendo sobre todos nós. E quem mais se entregar, mais se molhará. Há uma semente pra germinar e muitos frutos a se produzir. Na terra do coração derrama a tua graça. Chuva de graça pedimos a ti, chuva de graça derrama em nós, chuva de graça neste lugar, derrama. Pessoal de casa, chuva. Chuva de graça pedimos a ti, chuva de graça derrama em nós, chuva de graça neste lugar, derrama. Boa noite, povo de Deus. Boa noite, Renovação Carismática Católica. Boa noite a todos vocês que estão sintonizados na TV Canção Nova. Diretamente aqui de São Paulo, são 22 horas, nesse 15 de setembro de 2013. Estamos ao vivo para celebrar Pentecostes. É uma alegria poder, neste momento, pedir licença para adentrar no seu lar. Aonde quer que você esteja, nós celebramos junto Pentecostes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero acolher a todos os da Renovação Carismática, o povo católico, o povo em geral, você que de alguma forma, de algum lugar, está sintonizado conosco. O nosso muito boa noite, o nosso carinho, a nossa saudação a você, pai de família, mãe, filhos e filhas, família, povo de Deus que estão reunidos agora, que estava até então aguardando esse momento e agora, 22 horas, estamos no ar, ao vivo aqui para você, povo de Deus. Boa noite, Kátia, nossa presidente do Conselho Nacional da Renovação Carismática Católica. Boa noite. Boa noite, Onazir. Boa noite a todos que nos acompanham nesta maravilhosa noite para celebrarmos Pentecostes. A todos que nos acompanham também pelo sistema Canção Nova de Comunicação. É hora de celebrarmos a graça de Deus, o derramamento do Espírito Santo. Estamos muito felizes por mais uma vez ao vivo com vocês para, como eu já disse, experimentarmos tudo que o Senhor tem preparado para nós nessa noite. Eu quero acolher aqui com muito carinho o Rogério Soares, ele que é o coordenador estadual da Renovação Carismática Católica do Estado de São Paulo. Bem-vindo, meu irmão. Deus te abençoe. É uma alegria tê-lo aqui conosco nessa noite. Também acolher o Ministério de Música e Arte de Osasco, mais uma vez conosco. Sejam bem-vindos. A Priscila também, do Departamento de Comunicação do Escritório Nacional da RCC Brasil. Vamos então viver todo este momento que o Senhor tem preparado para nós. Muito bem, nós aproveitamos a presença do Rogério, que está aqui conosco, e nós vivemos nesse final de semana, tivemos a graça de 2 congressos estaduais, o congresso lá do Pará, que aconteceu lá na cidade de Santarém, e também o congresso do estado de São Paulo, que aconteceu aqui em Jundiaí. Fala um pouquinho como é que foi, Rogério, ainda está na unção, na moção? Acabou de acontecer, né? Sim, sim. Boa noite a todos. Boa noite, Kátia. Boa noite, Nazir, ao Ministério, a todos que estão assistindo. A gente está vindo realmente de um congresso muito abençoado. A gente esperou muito por esse dia, por esse final de semana. Foram 2 anos esperando e, graças a Deus, terminou hoje o Congresso Estadual de São Paulo, que foi uma bênção. Tivemos também a presença da Kátia, do Nazir e de pelo menos 4.000 pessoas que participaram conosco desse congresso. Foi uma maravilha. Glória a Deus. Nós pudemos testemunhar, estivemos lá presentes e realmente foi uma festa
do estado de São Paulo, a festa da renovação carismática do estado de São Paulo, e que deixou assim uma alegria muito grande no coração de todos aqueles que participaram. Foi uma grande renovação espiritual este congresso. Deus abençoe. Também estive lá em Santarém, no Pará, e da mesma maneira pude testemunhar a graça de Deus está sendo derramada por todo esse território nacional. Normalmente a gente está junto, né, Cátia? Mas dessa vez não deu deslocamento, né? Nesse nosso Brasil continental. Mas parabéns para o povo paraense, que com galhardia, né, fez um congresso maravilhoso. Já ouvi falar, a Cátia estava lá, né? Com a presença de Dom Alberto Taveira, enfim, Lázaro, todo mundo lá, né? 40 anos de renovação carismática do Pará, Exatamente. Né? Aniversário de 40 anos da renovação do estado do Pará. Que maravilha, né? Vamos aproveitar que o Rogério está aqui conosco e daqui a pouco, mais tarde, ele vai falar mais sobre o Congresso, sobre a realidade da renovação carismática aqui do estado de São Paulo, mas ele vai trabalhar um pouco, né? Ele vai contribuir aqui conosco, trazendo a palavra de Deus. Eu convido você que está em casa também para juntos pedirmos a intercessão de Nossa Senhora aqui para o Rogério, que vai pregar para nós nesta noite. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Enquanto o Rogério vai se posicionando, nós vamos pedindo que você continue conosco, vai acessando aí, participando, né? Através do Facebook, Twitter e o contato com a Priscila aí. A Priscila também pode dar o seu alô aí, né, Priscila? Boa noite a todos. Boa noite a você que está nos assistindo essa noite e também a você internauta. Nós estamos aqui essa noite para rezar com vocês, para ouvir a palavra, e eu estarei aqui acolhendo os pedidos de oração. Você pode entrar em contato com a gente através do facebook.com/RCCBrasil e também pelo Twitter, @RCCBrasil. Estaremos acolhendo todos os pedidos de oração e você conosco essa noite. Entre em contato com a gente. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Vai sempre seja louvado. Muito boa noite mesmo, irmãos. A palavra que Deus tem para nós hoje é uma palavra que certamente vai nos encorajar a viver um chamado desde sempre da igreja, mas hoje sendo colocado através da palavra de um modo que eu tenho certeza que vai inflamar o nosso coração, o coração de todos os que estão aqui, os que estão assistindo por todo o nosso Brasil, enfim. Nós queremos falar sobre as testemunhas de fé. Aqueles que viveram a fé e que a fé dessas pessoas chegou a tal ponto da igreja reconhecer que eles viveram a fé no seu máximo, naquilo que a igreja chama de o extremo da fé, de uma virtude que chega ao máximo do testemunho de fé. E por isso hoje podem ser chamados de santos. A palavra é de Hebreus, capítulo 11, versículo 33 e seguintes, que nós queremos ler. É uma palavra que vem falando já da fé. Primeiro a fé de Jacó, de José, de Moisés, de Abraão. Mas que chega em um determinado momento que o texto diz assim: graças à sua fé, ou seja, desses homens, de Gedeão, de Baraque, Sansão, Davi, Samuel, graças à sua fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, viram-se realizar as promessas, taparam bocas de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam a fio de espada, triunfaram de enfermidades, foram corajosos na guerra e puseram em debandada exércitos estrangeiros, devolveram vivos às suas mães os filhos que estavam mortos. Quer dizer, experiências de fé que mostram pessoas que diante das dificuldades, seja do fogo, dos leões, eles mantinham a fé, não desistiam e Deus dava uma resposta. A gente olha para essas pessoas e diz, realmente eles tinham uma fé que não deixava se abalar pelas dificuldades e diante dos problemas, eles manifestavam, eles se sustentavam na fé, como nós hoje. Quantos homens de fé nós temos que diante das curas, aliás, das doenças, reza e a cura acontece. Diante de um mal que está na vida, reza e a libertação acontece.
Mas esse texto tem algo a mais. Porque quando a gente olha para essas pessoas que estão vendo os milagres acontecer, e a gente fala como eu queria ter uma fé assim, né? Ver milagres acontecendo. Eu queria também ter uma fé carismática dessa forma. Mas além da fé carismática desses homens, eles não só tinham uma fé para realizar esses milagres todos. A palavra continua dizendo assim: alguns destes foram torturados por recusarem ser libertados, movidos pela esperança de uma ressurreição mais gloriosa. Outros sofreram escárnios, açoites, cadeias e prisões. Foram apedrejados, massacrados, cerrados ao meio, mortos a fio de espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelha e de cabra, necessitados de tudo, perseguidos e maltratados, homens de que o mundo não era digno. Irmãos, a fé desses homens levou-os a ultrapassar, a transcender uma experiência tão somente, às vezes, do milagre. Eles experimentaram algumas vezes o milagre acontecendo, mas na maioria das vezes os milagres não aconteciam. Mas nem por isso eles renegavam a fé. Essa fé nos inquieta. Destes homens, seja do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, teríamos tantos outros no Novo Testamento, teríamos tantos outros ao longo da história da igreja para dizer que eram verdadeiras testemunhas de fé, que foram até o fim. Por que essas pessoas conseguem viver um verdadeiro testemunho de fé, ir até o fim? E nós hoje temos tantas dificuldades de sustentar o combate da fé, de permanecer fiel, mesmo diante de todas as nossas dificuldades e lutas. Por que desistem tão fácil? Por que tanta gente vai embora da igreja? O testemunho de fé só é possível quando nos conduz à santidade. Porque a igreja faz assim, para canonizar alguém, a igreja não vê quantos milagres essa pessoa fez enquanto estava vivo, não. A gente até partilhava no congresso hoje, falando exatamente isso. Tem gente que realizou 30 curas já em nome de Jesus, glória a Deus por isso. Mas isso não será contado na hora de um processo canônico ou de beatificação, não. O que vale não é aquilo que nós fizemos de extraordinários, não. O que vale é se nós vivemos a fé até as últimas consequências. E se é possível o milagre, se é necessário o milagre, esse milagre terá que acontecer depois da morte do santo. Ou seja, não é o milagre que faz o santo, mas é o santo que faz o milagre. O milagre é consequência de uma vida de santidade, irmão e irmã. Essa noite, de modo especial, o que Deus está querendo conosco, Renovação Carismática, conosco os católicos, é que para além das experiências extraordinárias, que são excelentes e maravilhosas, nós temos vivido isso. Nós temos que despertar, a nossa fé precisa nos levar a uma experiência de verdadeiros santos. Vivemos em um mundo de crise de fé, crise de santidade. A fé é banalizada. Quem se propõe a viver a santidade é ridicularizado. Quem dará a resposta à igreja? Quem dará a resposta a Deus? Quem viverá essa santidade? Pois bem, nós hoje estamos aqui para não só dizer para você, é você que tem que viver. Nós, Igreja Católica, precisamos viver a santidade hoje. Porque o mundo não está precisando de tantos excelentes pregadores, de tantos excelentes coordenadores. Eu também sou coordenador, aqui nós temos coordenadores. Sim, é bom que tenha. Porém, para transformar o mundo não basta estruturas, não basta organizações, não basta construções. O que muda o mundo, o que muda a história, são os santos. Basta um, aí na sua cidade, aí na sua casa talvez, para que a sua família, para que o seu bairro, para que a história talvez da sua cidade seja transformada. Foi assim na história da igreja. Os santos viveram ali escondido, ninguém sabia, mas a vida dele repercutiu na história da igreja. E hoje, séculos se passaram
E a gente continua vivendo, e a gente poderia aqui recordar muitos santos. Eu gosto de recordar Santa Teresinha do Menino Jesus, que não saiu para pregar, não. Que a gente não viu ela realizando nenhum milagre, nada de extraordinário. Mas, passado tantos séculos, ela é, por causa da sua santidade, patrona dos missionários. Uma menina, que porque viveu, agora o milagre acontece. Que milagre que acontece? O milagre das conversões, do regresso a Deus, de pessoas, de congregações inteiras se organizando por causa de uma menina que viveu a santidade. Ah, irmão, irmã, nós precisamos retomar esse princípio da santidade que é marca da igreja. É uma das notas, um dos atributos da igreja. A igreja é una, santa, católica e apostólica. Não há igreja católica sem santidade. A igreja sempre canonizou, a igreja sempre reconheceu as virtudes heróicas dos seus filhos, porque é impossível que ela passe um século sem que reconheça alguém sendo santo, porque é marca da igreja. A santidade é a marca da igreja. Irmão, irmã, esse texto diz que o mundo não era digno daqueles homens, porque eram homens que viveram a fé sem nenhum tipo de vergonha, sem medo, sem esperar sequer o retorno da fé. Porque a fé não é uma moeda de barganha que a gente relaciona-se com Deus como se estivesse em um comércio. Então eu creio para receber. Não, eu recebi e por isso creio. Porque a fé é gratuidade, a fé é uma graça que Deus derrama sobre nós, mas não só para viver nesse mundo, para nos introduzir na eternidade em Deus. Só que para isso a fé precisa nos levar à santidade. Precisamos ser santos. É tempo de santidade. Quero concluir com um texto de João Paulo II, que diz assim: se o batismo é um verdadeiro ingresso na santidade de Deus, porque o batismo nos introduz na vida de Deus. É o batismo, desde criança, que nós somos introduzidos na vida de Deus. E o Papa João Paulo II dizia: mas se esse batismo é um verdadeiro ingresso na vida de Deus, através da inserção de Cristo e da habitação do seu Espírito, seria então um contrassenso contentar-se com uma vida medíocre, pautada por uma ética minimalista e uma religiosidade superficial. O Papa dizia: nós não podemos ser medíocres, medianos, nos acostumarmos ao mais ou menos, ter uma fé mediana. O Papa dizia: é preciso buscar o alto grau da santidade. A fé deve nos levar ao alto grau da santidade. É um contrassenso dizer: eu sou batizado, mas não quero ser santo. Se você é batizado, você não precisa esperar a santidade vir como se fosse algo que só chega no final. A santidade já foi, de certa maneira, semeada em nós pelo batismo que nós recebemos. Por causa da graça do batismo, nós já estamos em caminho de santidade. E o catecismo recorda: a santidade perfeita ainda é coisa a ser adquirida. Pela fé, nós chegaremos certamente à santidade. Não uma fé mediana, mas o alto grau da fé que nos leva ao alto grau da santidade. Vamos rezar. Porque se nós rezarmos, veja, a santidade é impossível sem oração. A fé, ela é sustentada por uma vida de oração. Então, vamos rezar. Vamos pedir ao Senhor que aumente a nossa fé, que é pequena, que talvez não ainda nos fez avançar, mas ela nos levará ao alto grau de santidade. Só que nós precisamos rezar e nos comprometermos. Vamos junto com o ministério, vamos juntos rezar e pedir ao Senhor essa graça da fé para nos levar à santidade. Se está em Jesus.
após o intervalo, nós estaremos orando então, pedindo ao Senhor a graça da santidade, a graça da perseverança numa vida de santidade. Mas antes do intervalo, queremos então chamar Priscila. Priscila, o que você tem para nós aí agora? Sim. Pela graça de Deus, muitas pessoas rezando conosco essa noite. Muitas pessoas pedindo oração pelos seus grupos de oração, pelas suas famílias. Eu quero acolher aqui com carinho a Andréia, a Flaviane, o Cleiton, de todos os lugares do Brasil. As pessoas que entram em contato conosco pelo Twitter. Nós estamos acolhendo os seus pedidos de oração. A Viviane também, o Manuel, pessoas pedindo pelas suas famílias e por libertação, pela conversão. Nós estamos acolhendo o seu pedido de oração essa noite e vamos rezar daqui a pouco por vocês também. Um grau maior de fé para um grau maior de santidade. Vamos pedir a graça do Senhor que nos conceda, então, esse grau maior de fé para obtermos um grau maior de santidade. Isso se faz, como dizia o Rogério, com oração. E nós queremos iniciar agora o que depois concluiremos no segundo bloco, pedindo a graça do Espírito Santo. Esse programa é o Celebrando Pentecostes. Nós precisamos atualizar o nosso Pentecostes hoje, para que possamos produzir fruto e fruto abundante para nós nessa noite. A palavra nos convida para produzir fruto de fé e santidade, numa medida maior, na medida que nós vamos conhecendo, tendo uma experiência maior com o nosso Deus. É automático que nós vamos dando uma medida maior de amor para Ele. Você que está em casa, rezemos juntos. De repente você fala, eu estou com a minha fé esmorecida, eu não consigo. Consegue sim, porque nós estamos juntos. O nosso Deus é imenso e visita você na sua casa. Dê graças a Deus pela fé que você recebe no seu batismo, que te leva à santidade, que te leva a um grau superior de santidade. Nós damos graça, porque isso é possível, porque o Deus que nos servimos faz esse possível para nós.